Tiago é considerado um dos livros mais práticos do Novo Testamento. É o livro que fala em praticar, em não ser apenas um religioso, não ser apenas alguém que presta um culto no templo, nas reuniões, e que não continua o culto. Temos dito sempre que o culto não termina, o culto não começa, o culto continua. Porque eu e você temos que ser cultuadores, adoradores, em todo o tempo, em todos os lugares. Aqui, quando estamos reunidos, nós estamos prestando um culto coletivo. E é necessário, é importante, é bom reunir os cultuadores. Jesus sempre quis e mandou fazer isto. No entanto, não adianta só este culto, se você não está continuando, cultuando de forma correta. E em todo o tempo, Tiago chama atenção para isto. No versículo 19 do capítulo 18 do capítulo 1, ele vai dizer por que nós podemos ser cultuadores, adoradores. E ele diz nesse texto, em casa e aqui, vamos ler juntos? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Estão vendo ali? Vamos ler de novo? Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade. Palavra, verbo. Comunicação é essencial. Quem não se comunica não vai longe. Quem não se comunica bem se dá mal. Deus é o primeiro e maior comunicador. Deus comunicou através da palavra. João 1,1 diz, no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo ou a palavra estava com Deus, e o verbo ou a palavra era Deus. Esta comunicação plena de Deus tornou-se gente na pessoa de Jesus Cristo, em João 1,14. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Deus sempre se comunicou conosco através da natureza, Salmos 19,1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, através dos profetas, Hebreus 1,1. Havendo Deus falado no princípio a nós, de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. Nos últimos dias, ele fala através de Cristo, o versículo seguinte, o 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Falar, falar, falar. Deus sempre se comunica, mas sua comunicação só terá efeito se nós a ouvirmos. Deus fala, mas às vezes a gente fecha os ouvidos e não conseguimos escutar a Deus. O problema, muitas vezes, está em nós. Nós achamos que Deus não está nos ouvindo, mas nós é que não estamos escutando, dando atenção à palavra de Deus, às respostas, à orientação de Deus. Deus toma a iniciativa. É Ele quem primeiro se comunica. É Ele quem busca. Jesus é a palavra viva. Quando você recebe a Jesus, você está recebendo a palavra, a própria palavra, a comunicação de Deus, a palavra da verdade em seu coração. Essa palavra da verdade é quem o torna filho de Deus. Essa palavra da verdade só chegou a nós porque um dia ela foi registrada, repetida por aqueles que a ouviram e registrada no livro sagrado, a Bíblia. Portanto, temos que ouvir a Bíblia. Muitos crentes estão vivendo uma vida miserável, espiritualmente miserável. Por isso não têm paz, por isso ficam se batendo, por isso tantas dúvidas, por isso tantas frustrações, uma coisa que não anda. Alguns falam, no início quando eu me converti, agora já não é mais a mesma coisa, mas o que está acontecendo? Muitas vezes não estamos dando ouvidos à palavra da verdade. Temos que nos arrepender, confessar os pecados, ouvir esta palavra, receber o perdão e aceitar o perdão de Cristo para viver uma vida santa. Não apenas para ter bênçãos,
mas para viver a vida santa, que é a bênção. Melhorando nossa comunicação com Deus e com os homens. O versículo 19, ainda do Tiago 1, continua dizendo: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quantas bocas nós temos? Uma. E quantos ouvidos? 2. Deveríamos ouvir mais. Quantos olhos? 2 também. Porque, e quantas mãos? 2. Porque quem não consegue se comunicar com a voz, os surdos, pode usar as mãos e os olhos. Então, podem ver. E nós temos que ter atenção a isto, ouvir mais. Tudo melhora quando somos salvos, tudo vai bem e tem que começar com a nossa comunicação com Deus, mas temos que, primeiramente, estarmos prontos para ouvir a voz de Deus. A gente, muitas vezes, fica irado com Deus, reclama, Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus demora. Nem sempre estamos prontos para ouvir a palavra dele através da leitura da Bíblia. Já tenho falado aqui, ouvir a palavra de Deus, não apenas ler, não apenas escutar, mas dar ouvidos. Conversar com Deus através da leitura, fazer perguntas a Deus. Senhor, que promessas tem nesse texto? Senhor, quais os mandamentos que tem aqui? Senhor, qual o pecado que o Senhor me revela nesse texto que eu tenho que mudar? Senhor, como eu posso aplicar o que eu estou aprendendo já? Ouvir. Pergunte a Deus, deixe que Ele fale, e Ele fala através da palavra e pelo Espírito que ilumina a palavra. Ler pelo menos 3 versículos por dia seria o mínimo. Uma pesquisa que foi feita, muitos crentes não leem nenhum. Hoje em dia, por causa do aplicativo, né, um versículo, tem o versículo do dia, que em geral é um versículo doce, suave, gostoso, né, bonzinho, que não faz mal a ninguém, só anima, né, é o coach gospel, coach Bible coach, né, mas que na verdade você precisa, às vezes, ter puxões de orelha. E só quando você pega a palavra, começa a ler um livro inteiro. Você pode ler 3 versículos, por exemplo, pegando Provérbios. Tenho falado isso aos casais. Pega lá o Provérbios e leia 3 versículos. Se você quiser Provérbios de uma maneira mais prática, porque o início dele fala muito sobre sabedoria, mas fala também para casados, em especial, sobre o perigo do adultério. Mas a partir do capítulo 10, há várias coisas sobre vários temas. 3 versículos de Provérbios, a partir do 10 você vai ter muita coisa de Deus falando, principalmente se você perguntar o que Ele está querendo dizer para você. Mas você pode ir para João, você pode ir para os Salmos, você pode ir para Tiago, você pode ir para Filipenses, você pode ir para qualquer livro da Bíblia, para Apocalipse mesmo, e você vai ver como Deus fala, se você quiser ouvir a voz de Deus e sistematicamente estudar a palavra, ouvindo o que Deus quer dizer, e como isso vai mexer e vai mudar a sua vida com Deus. Fazer a leitura bíblica anual, excelente. Meditar na palavra, faça perguntas ao texto. Agora também, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado, isso se aplica no nosso relacionamento, primeiramente no meu relacionamento com Deus. Esse texto está falando principalmente para o nosso relacionamento com Deus, mas ele fala também para o nosso relacionamento interpessoal. O problema da gente é sempre estar atropelando o outro, não deixar o outro nem completar a frase, e você já querer interpretar. E isso estoura qualquer comunicação. Deixe o outro falar. Se for o caso, não responda na hora. Se for o caso, fique quieto e diga, depois a gente conversa sobre esse assunto. Como isso é importante. Agora, converse depois, não esqueça o assunto. Não ponha debaixo da cama, debaixo do tapete. Mais tarde, volte, mas pensando, refletindo com calma, não respondendo na ira. Porque um dos problemas é a ira, aquela raiva. Tardio para ficar irado, tardio para falar e tardio para ficar irado. Quando você escuta mais, você vai ter mais calma e peça a Deus que controle a sua ira, aquela reação explosiva que tantas vezes machuca. Esvazia quem explode, mas machuca quem recebe. Melhorando a nossa comunicação, não nos irando com Deus e com o próximo, sim. Versículo 20, versículo 21 ainda. Vamos ler? Juntos, todos? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Sim, é NAA, Nova Almeida atualizada. NAA, isso, essa daí. Nós estamos usando, a outra versão também é importante, mas essa para podermos fazer uma leitura em comum. Ficar indignado é uma coisa. Nós podemos ficar indignados, não gostar de uma situação, indignado com uma injustiça que nos é cometida. Agora, a ira tem que ser deixada com Deus. Você tem que ficar indignado, pedir a Deus calma, para você poder trabalhar bem aquela questão. A reação nossa na indignação, muitas vezes, é uma reação precipitada que só prejudica, só nos atrapalha. Atrapalha o relacionamento, mas a nós mesmos, porque às vezes falamos demais e falamos bobagem. Então, temos que deixar com Deus a ira. Na hora da raiva, Senhor, toma conta. Senhor, me dá paciência. Aquilo que uma vez alguém falou para mim, eu não peço forças, porque se eu tivesse força eu te arrebentava. Então, peça a Deus paciência, não peça força, Senhor, não. Deus me dá paciência, me dá agora calma, tranquilidade para ouvir, para refletir, para digerir tudo isto. Só é possível se você estiver ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, essa palavra vai estar alimentando você. E na hora da ira, os textos virão. E você vai poder dar a resposta correta, como Jesus deu até para o diabo. Ele rechaçou o inimigo com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Porque ele era cheio da palavra. Não guarde ressentimento, perdoe. Confesse pecados a Deus e confesse os pecados que você comete ao próximo também. Não fique irado com o próximo, seja amável com as pessoas ao seu redor e até com os seus inimigos. Sim, a Bíblia manda a gente amar até os inimigos. Não fique irado com Deus, porque Ele não atendeu o seu pedido. Por alguma coisa não dá certo na sua vida. Encontrei uma pessoa que estava muito pedido pela mãe, e ela me encontrou e ela achou que eu era Deus. Ela transferiu toda a raiva de Deus para mim. Não oro mais! E apontou o dedo para mim. Eu falei, opa, fala com Deus. Não é comigo, você não está orando, é para Ele. Não oro mais, porque Deus não me responde. Minha mãe está 2 anos sofrendo. Mais tarde, quando a mãe dela morreu, como ela chorou, como ela sentiu. E, na verdade, ela disse, eu não pude preparar. Ela se arrependeu daquilo. E quantas vezes nós nos perdemos espiritualmente por ficarmos irados com Deus, com raiva, e não agradecermos. Alguém disse para mim, pastor, eu não estou conseguindo orar. Aí eu falei, então ore. Mas como? Ore. Fale em voz alta, mesmo sem sentir nada. Ah, mas Deus não me escuta. Ele escuta sempre. Ele escuta até suas bobagens, porque Ele é um pai bondoso que escuta até bobagem. Pai e mãe escuta tudo do filho. Não escuta da filha? Ele escuta. Então, Deus é assim conosco. Se você não está conseguindo orar, ora. Ora para você poder orar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Ora. Ora para que Deus lhe dê forças para ler a Bíblia. E leia a Bíblia. Leia em voz alta. Ah, mas não adianta. Leia. Leia. Quando você menos perceber, aquilo está ali. Está ali, está entrando, porque a palavra é viva. Deus é vivo. E a oração, Deus sempre ouve e responde a oração dos filhos, daqueles já salvos e lavados pelo sangue de Jesus. Agora, muitas vezes, quando Ele não está atendendo o seu pedido, você deve agradecer, pedir a Ele a paz, que é a grande resposta dele, e que Ele mostre a você por que o pedido não foi atendido. Às vezes, você não está pronto para receber. Às vezes, você tem que mudar para poder receber aquilo que você está pedindo. Às vezes, também, não é o tempo. E se aquilo vier naquela hora, você vai usar errado. Peça a Deus paciência e louve a Deus por tudo. Em tudo dai graça. Sempre há pelo que agradecer. Temos que melhorar a nossa comunicação sempre, praticando a palavra que ouvimos, do versículo 22 ao 25, desse mesmo capítulo 1. Vamos ler? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira
e logo esquece como é a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Devemos colocar em prática, e aquilo que é pedir a Deus que nos dê forças para aplicar a palavra, sempre pedir que o Deus mostre coisas que têm que ser abandonadas. Porque quando diz que a palavra é espelho, é para ela mostrar. Quem olha rapidamente e não presta atenção, não adianta você ter o espelho na sua frente se você não para na frente dele para contemplá-lo, para ver o que você tem que mexer, como é que você tem que se arrumar, o que você tem que fazer, o retoque que tem que dar na maquiagem, o cabelo que tem que acertar, ou o probleminha que está aparecendo, aquela mancha que você não tinha visto. A gente precisa parar. Não adianta você passar na frente do espelho. E muita gente está passando assim em relação às coisas de Deus, a Bíblia, as mensagens, aquilo que se ouve, não dando atenção, não deixando aquilo fazer o efeito em você. Agora também, nós temos que, quando a Bíblia mostra, e uma coisa importante naquela confissão de pecados, pecado a pecado, eu tenho falado que é confessar a varejo e não por atacado, porque a gente peca a varejo, já percebeu? Você peca pecado por pecado. Mas aquela mania de, às vezes, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Você coloca tudo num sacão e joga para Deus. Não, a gente tem que fazer um trabalhinho de reciclagem antes. Quando você confessa, você está tendo consciência aonde você está falhando. Você fica percebendo quais são os seus pontos mais fracos. Por isso é importante a gente confessar pecado por pecado. Ah, mas se eu não conseguir me lembrar, Deus não perdoa, Ele já perdoou. Ele perdoa a culpa. Você confessa para que você mesmo possa reconhecer que Deus está perdoando, ter consciência do perdão e, acima de tudo, se dispor a abandonar aquele erro. A confissão implica em disposição para mudança. Arrependimento é isto. Confissão e arrependimento, mudança. Mas eu não tenho forças. Aí você vai pedir forças a Deus. E talvez isso implique em mudar também hábitos, atitudes, amizades, sites que se frequenta, os meios e os lugares aí que você está assistindo, aí que você está acessando. Tem muita coisa que, quando você confessa e quando você para olhar no espelho, que a palavra de Deus é, refletindo, mostrando o que é a verdade, a sua verdade, você vai ter que saber que tem que mudar coisas. Mas saiba que Deus lhe dará forças para mudar. Deus não pede nada para a gente que Ele não nos dê condições de realizar. Quando Ele dá uma ordem, um mandamento, quando Ele fala para você fazer algo diferente, Ele dá forças. Peça, confie, busque, peça ajuda. Às vezes temos que ir para um grupo. Nós temos aqui o grupo Celebrando a Recuperação, que é justamente para quando a pessoa está se sentindo sem forças. Ela vem aqui junto com outros que estão passando pelo mesmo problema, se ajudam mutuamente. Nós temos que fazer isto como igreja. Isso é igreja. Temos que melhorar sempre a nossa comunicação, e isso só é possível com o controle do Espírito Santo. O versículo 26. Vamos, o último texto, último versículo, 26, o mesmo Tiago 1, 26. Vamos ler juntos? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Ué, mas você voltou lá para o início? O Tiago volta de novo para o problema da comunicação. Tudo é comunicação. Mas aqui ele está colocando uma coisa. Esse freio, a palavra que é usada aí no original, ela se refere àquele freio colocado nos cavalos. Sabe, aquele negócio que põe, hoje é um ferro, antigamente era de couro. E aquilo puxa e aperta para o cavalo mudar de direção, parar, ou solta quando é para ele correr. Então, tem que ter um domador, ou alguém que esteja sobre esse animal para controlá-lo. A nossa língua é assim. Agora, nós mesmos não temos condições de controlá-la, então nós temos que pedir que o Espírito Santo, e é importante de confissão de pecados e pedir para que o Espírito Santo encha e domine a sua comunicação. Ó Senhor Deus,
controle a minha língua, controle as minhas reações, controle as minhas palavras. Peça todo dia ao Espírito Santo que Ele faça isto. Nós pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos para a nossa família, pedimos para resolver problema financeiro, pedimos para curar as nossas doenças, mas nós temos que pedir a Deus que Ele controle e melhore a nossa comunicação. Primeiro, a nossa comunicação com Ele, para ouvirmos mais ao Senhor. E depois a nossa comunicação com os outros. Porque é essencial melhorar a nossa comunicação sempre, porque Deus é o grande comunicador e Ele se comunica muito bem. Ele quer que nós nos comuniquemos bem também com Ele e com o próximo. Na comunicação nós expressamos de fato o nosso amor. E o amor é o querer de Deus. Na nossa comunicação, que deve ser sempre usada para a glória dEle, não apenas nas canções, mas nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas palavras. Que a palavra da minha boca, lembra desse salmo? E a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. E isso é possível pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado por Tua palavra viva e eficaz. Ó Deus, que nós a coloquemos em prática. Em nome de Jesus oramos. Amém.